O Ministério Público é uma instituição pública autônoma a quem a Constituição Federal atribuiu a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Isto é, o Ministério Público é o grande defensor dos interesses do conjunto da sociedade brasileira. Tem a obrigação, portanto, de defender o interesse público, conduzindo-se sempre com isenção, apartidarismo e profissionalismo. Para tanto, todos os seus membros têm as mesmas garantias asseguradas aos interesses do Poder Judiciário, embora não tenham qualquer vinculação com esse poder, nem com o Poder Executivo, nem com o Poder Legislativo. O princípio da eficiência tem sido objeto de estudo na doutrina brasileira da administração pública. Representa inovação que merece sensível cuidado por tratar-se de importante instrumento para fazer exigir a qualidade dos serviços e produtos advindos do Estado. A eficiência é um de seus deveres e os princípios da moralidade, eficácia e economicidade são extremamente relevantes na análise dos atos praticados pelo Ministério Público, que deve buscar, na era da globalização, a eficiência, a efetividade e a eficácia, assim como a racionalização na aplicação de suas atividades e funções. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o juiz Antônio Galvão. Quem é Antônio Galvão? Titular da primeira vara e do Tribunal do Júri de Itapecerica da Serra. Juiz formador do curso de iniciação funcional e coordenador do Núcleo Regional da Escola Paulista da Magistratura. Presidiu mais de 400 júris, dentre os quais processos de grande repercussão, como 4 júris do caso Celso Daniel. Como vai, doutor Antônio Galvão? Tudo bem, desembargador Laércio? Um prazer estar aqui de novo no seu programa. Agradeço o convite e o espaço. Eu fiz questão de convidá-lo novamente, porque eu tenho que dizer a você, inclusive publicamente, eu considero você, doutor Antônio Galvão, um dos grandes juízes de São Paulo. Eu já tive a oportunidade de estar na sua jurisdição e comprovei isto. O telespectador não o conhece. Então, nós temos que trazê-lo, não é, aqui no programa para que o telespectador possa entender o que é a magistratura do Estado de São Paulo e o que é um juiz sério, correto, honesto, um juiz de importância da magistratura. Tá certo. Muito obrigado, desembargador. Tá bom? Muito bem. Então, veja, nós vamos tratar também da PEC 37, não é? É um assunto complicado, delicado. Um assunto complicadíssimo. Mas nós temos que informar o público de São Paulo, do Brasil, não é, sobre esta proposta de emenda constitucional. A PEC 37, caríssimo telespectador, ela está ainda no Congresso para ser votada. Mas ela trata do quê? Qual especificamente o assunto? Ela trata da inserção do parágrafo 10 no artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil. O que diz? Diz o seguinte: a apuração das infrações penais de que tratam os parágrafos 1º e 4º deste artigo incumbem privativamente às polícias federal e civis dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. O que fala o artigo 1º, aliás, o parágrafo 1º e o parágrafo 4º?
é, respectivamente, a Polícia Federal e a Polícia Civil. A incumbência, a atribuição delas, inclusive, quanto à Polícia Judiciária também. Então, esta inserção, não é, significativa de três linhas, não é, está tendo uma polêmica fantástica. Então nós vamos conversar com o juiz Antônio Galvão e verificar o que ele acha disso tudo. É a pergunta que eu lhe faço. Na verdade, a questão diz respeito também a um embate corporativo entre as próprias polícias judiciárias, a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Ministério Público, e também tem a questão jurídica, digamos, essencialmente, né? Atualmente no Congresso é visível, né, esses lobbies corporativos, né, no sentido da Polícia Civil querer resgatar um pouco, acho que das suas atribuições e até de certa forma de um certo prestígio, né, que foi perdido a partir da Constituição de 88. Queria ressaltar que eu tenho um enorme respeito pela carreira do delegado de polícia, pela profissão de delegado de polícia, e também, de igual sorte, da questão das atribuições ministeriais do Ministério Público, né? Vou procurar abordar o tema, mas primeiro de um aspecto mais técnico, né? Muito bem. Então, o Ministério Público, né, com o advento da Constituição de 88, né, está expresso no texto constitucional, no artigo 129, no parágrafo 1º, de que cabe ao Ministério Público, privativamente, a titularidade da ação penal pública. A partir daí tem aquela chamada teoria dos poderes implícitos, né? Que é uma teoria que original... Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Eu já me antecipei então aqui, mas a partir do momento que a Constituição Federal estabelece a titularidade da ação penal para o Ministério Público, né, seria um contrassenso não admitir que o próprio Ministério Público tivesse poderes para poder instruir essa ação penal, né, e promovê-la. E um dos embasamentos doutrinários, né, e de direito comparado seria justamente a teoria dos poderes implícitos, que surgiu nos Estados Unidos, se não me engano, no século XIX. Era um caso chamado, acho que, McCulloch versus Maryland, né? E essa teoria foi desenvolvida, mas na verdade essa teoria, a gente pode extrair essa teoria de diversas áreas e fontes do direito e até mesmo do senso comum, claro, né, das máximas da experiência comum. Né? Quer dizer, é aquela máxima popular, quem pode o mais pode o menos. Pode o menos, exatamente. Então, se o Ministério Público pode ajuizar a ação penal, seria estranho ele não poder promover diligências para instruir aquela ação. Assim como qualquer pessoa, quando vai ajuizar uma ação, pode angariar documentos, enfim, instruí-la para a subsequente propositura. Muito bem. A parte, eu falo parte, a advocacia, a defesa, não é? Ela pode também requerer diligência no curso do processo. Na verdade, por exemplo, vou dar um exemplo. O advogado, por vezes, junta declarações de antecedentes. Então, o advogado pede para o próprio réu providenciar declarações de antecedentes, ou mesmo, às vezes, o advogado redige no próprio escritório uma declaração de antecedentes ditada por um amigo, um conhecido do acusado e junta isso no processo. Claro. Né? Claro, Por que o Ministério Público, será que não poderia ouvir uma testemunha no gabinete e juntar para instruir a ação penal? Mas, doutor Antônio, o problema está exatamente aí. Eu conversei outro dia, aqui no programa Direito e Justiça em Foco, com o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Luiz Flávio Borges Durso, e ele levantou uma questão interessante, bem interessante. Por exemplo, no inquérito policial, o advogado, ele tem acesso, não é, às peças do inquérito policial. E lá está tudo registrado, é o inquérito. E isso foi levantado por ele. E ao passo que no gabinete que é colhida que é colhido um depoimento, o advogado não tem acesso. Eu digo no Ministério Público. Então, este é o problema crucial. O que o senhor acha a respeito?
Não, eu digo para a impetração de um habeas corpus. Entendi. Por exemplo, o advogado quer impetrar um habeas corpus para trancar a ação penal. Então, o que ele faz? Ele vai até a delegacia de polícia, ele solicita uma cópia reprográfica daquele inquérito e, então, impetra o habeas corpus. Agora, se esses depoimentos foram colhidos por ocasião do Ministério Público interna corporis, ele não há condições de você colher uma matéria para propor um trancamento de uma ação penal. Aliás, um inquérito policial. Eu só peço licença, antes de responder a pergunta, até para preparar já a resposta, né? Ainda com relação à base normativa, né? Eu estava falando da Constituição Federal e também tem a Lei Orgânica a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que, se não me engano, o artigo 26 estabelece que o Ministério Público tem as prerrogativas de requisitar documentos, de instruir os procedimentos preparatórios. A partir desse dispositivo, porque a lei orgânica não detalhava exatamente como se daria esse procedimento. Aí, então, diante dessa, digamos, lacuna normativa, o Conselho Nacional do Ministério Público ele editou uma resolução, se não me engano, é a resolução número 13, foi de 2006. 13, exato. E essa resolução número 13, ela justamente baliza toda a parte formal, inclusive no que diz respeito à publicidade dos atos e a forma como o promotor de justiça deve atuar. Ele deve resguardar todos aqueles documentos, os autos são públicos e eventual sigilo tem que ser fundamentado e no final do procedimento é como se fosse um inquérito policial. Ele apresenta para o juiz com pedido de arquivamento ou oferece uma denúncia. E ele não pode, segundo essa própria resolução, omitir documentos. Né? Então, mas me parece que o ideal seria que houvesse uma lei específica regulamentando tudo isso e não através da resolução. Isso eu até concordo, que acho que a resolução não seria a sede jurídica ideal para especificar todo esse trâmite, até tendo em vista o princípio da legalidade. Claro, claro. Mas o fato é que, pelo menos, é melhor ter essa normatização do que não tê-la. É verdade. Né? É verdade. Então, o promotor tem que seguir à risca o que está na resolução. Aqui no Estado de São Paulo, a própria Procuradoria-Geral de Justiça determinou que fosse observada. Então, as promotorias de justiça, e principalmente os GAECos, né, os grupos de atuação contra o crime organizado, eles seguem à risca esse procedimento que é o chamado PIC, né, o procedimento de investigação criminal. E justamente pauta toda a atuação, colheita de provas, resguardo de documentos e a publicidade desses documentos, conforme esse texto da resolução número 13 do Conselho. Né? Eu até vou fazer uma colocação aqui, doutor Antônio, se me permite, através do PIC, esse procedimento, né, que eu acho importantíssimo. Isto é um cuidado que o Ministério Público tem, na minha visão, para propor a ação penal. Para propor a ação penal, ou seja, para fortalecer, inclusive, a denúncia. Não é? Eu entendo que esta é uma posição correta. Na minha visão, é correta, porque é o cuidado que o Ministério Público tem para propor uma ação contra alguém. Não vai propor uma ação aleatoriamente e até com falta de provas. Porque quando percebe que não há provas, é óbvio, não há denúncia. Ou então, se não há provas, pode ser rejeitada pelo próprio magistrado antes de ser iniciada a ação penal. Eu, inclusive, entendo que a exordial acusatória, conhecida por denúncia, ela tem validade após o recebimento dela pelo magistrado, pela jurisdição competente. Sim. E nunca sozinha, desacompanhada desse despacho que é o do recebimento da denúncia. Então, quando a gente conversa com os alunos da faculdade e diz, olha, a ação penal somente quando a jurisdição competente, através do magistrado, der início à ação penal, é através de um despacho que recebe a
denúncia. E daí, então, vai e se inicia a ação penal. Mas eu entendo que é um cuidado não excessivo do Ministério Público, mas um cuidado que ele tem para propor uma denúncia. Não sei o que o senhor acha. O procedimento, o PIC, ele está totalmente detalhado nessa resolução. E também tem outras peças informativas que o Ministério Público utiliza, né? Via de regra, o inquérito policial, né? que é, digamos assim, a peça-chave, a mais comum. Até com relação ao PIC, me parece que há até uma excessiva preocupação com relação a isso. Eu vou dar um exemplo do que ocorre em Itapecerica da Serra. Na verdade, o único processo que a ação penal que foi embasada através de um PIC foi justamente o caso Celso Daniel. Ótimo, vamos conversar sobre isso. Justamente, e levando em conta que a gente tem atualmente em trâmite, acho que uns 10 mil processos criminais nas 4 varas no total, né, e temos um PIC só. Né? Então, quer dizer, pelo menos no nosso âmbito, da nossa pequena jurisdição, né, essa alteração, quer dizer, na prática, não ia minimizar a atuação dos delegados de polícia, né? A gente vê que o Ministério Público atua, instaura os PICs em casos que realmente há uma repercussão maior, há agentes políticos envolvidos ou pessoas com capacidade econômica muito elevada. E muitas vezes o delegado de polícia não tem as mesmas prerrogativas de um promotor de justiça para investigar uma pessoa que, digamos assim, mais poderosa. A gente sabe, por exemplo, que o delegado de polícia, infelizmente, não tem a garantia da inamovibilidade. A gente já ouviu várias vezes casos de, por exemplo, um delegado que começa a investigar políticos de uma determinada região e, sem motivo aparente, é transferido. O mesmo já não pode ocorrer com o promotor de justiça. Misteriosamente transferido. É uma pena. Eu até sou favorável de que o delegado, eventualmente, digamos assim, para resgatar essas prerrogativas dos delegados de polícia, talvez até mesmo seja o caso da gente discutir outros aspectos da carreira do delegado de polícia e não restringir a investigação ministerial. Eu acho que a investigação ministerial ela vem a somar, a agregar, é mais um órgão investigativo atuando lado a lado com os órgãos policiais, que são aqueles, até com base no artigo que o senhor mencionou da Constituição Federal, que é aqueles que, via de regra, e que na prática fazem a investigação e atuam como polícia judiciária. Porque o artigo 144 da Constituição Federal diz: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Mas aqui o aspecto que está em evidência, inclusive da PEC, é significativo no tocante ao parágrafo 1º, que fala: a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destinar-se-á a exercer as funções adequadas da investigação policial. E da Polícia Civil, que é o parágrafo 4º, que eu só estou explicando para o telespectador, diz: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. É isso. Mas eu entendo que esse texto não é excludente daquela prerrogativa que a gente pode extrair do artigo 129. Não. Né? Não. As coisas se somam, digamos assim. Não é excludente, tem razão. Mas a PEC, enfim, é a inserção do parágrafo. Desse parágrafo, mas eu até entendo que isso, mesmo que passe essa PEC, isso com certeza vai ser objeto de demanda no Supremo Tribunal Federal. A constitucionalidade dela vai ser, com certeza, vai ser muito discutida, caso aprovada. Né? A constitucionalidade, é verdade. A apuração das infrações penais, de que trata os parágrafos 1º e 4º desse artigo, incumbe privativamente às polícias federal e civis dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Quer dizer, ninguém mais investiga. Ninguém mais investiga.
só incumbe a eles, não é? Então, agora, doutor Antônio, eu gosto de conversar com o senhor porque a gente sempre chega a conclusões, e também o telespectador, porque o telespectador, nessa história toda, ele não sabe o que está acontecendo. Se sabe, claro que sabe, mas ele precisa de uma informação complementar. Esse programa aqui é exatamente com esse objetivo, de dar a informação correta. Eu vou chamar um pequeno intervalo e logo retornaremos para nós conversarmos a respeito do caso Celso Daniel, tá bom? Tudo bem. Você aguarde que logo retornaremos. Ao retornarmos, eu pergunto ao doutor Antônio Galvão sobre a questão da investigação do Ministério Público no âmbito do caso Celso Daniel. Foi matéria preliminar que Vossa Excelência analisou quando da pronúncia dos acusados pelo Tribunal de Justiça e agora está sob o crivo do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. No processo houve um PIC, ou seja, procedimento investigativo criminal, que serviu como base para a denúncia do Ministério Público. Está correto isso? Está correto. Quando isso tudo que eu vou falar está nos autos, né, já foi deliberado, então, quer dizer, não tem nenhum, digamos assim, impedimento a tratar do assunto, até porque eu já abordei todas essas questões por ocasião da pronúncia, mas, bom, primeiramente a ação penal que dizer respeito aos autores, ou pelo menos as pessoas acusadas de terem sido responsáveis pela morte do prefeito Celso Daniel, a ação penal foi embasada em diversos expedientes. Houve uma grande investigação mesmo. Teve inquérito da Polícia Federal, teve inquérito do DHPP, houve inquérito do DEIC. Então, diversos órgãos da Polícia Judiciária fizeram investigação e, em princípio, a conclusão que se chegou foi de que seria o chamado crime comum, que dizem, né, uma extorsão mediante sequestro seguida de morte, ou seja, que, segundo a própria denúncia da Promotoria de Justiça na época, havia uma quadrilha, sequestraram o prefeito Celso Daniel com o intuito de exigir um resgate e, durante a ação criminosa, o prefeito acabou sendo assassinado. E a própria denúncia ministerial, no início, foi nesse sentido. A denúncia foi recebida na primeira vara, na época pelo Dr. Luiz, né, foi meu antecessor na primeira vara de Itapecerica. E durante uns 2 anos o processo tramitou, tendo como base essa denúncia de extorsão mediante sequestro seguida de morte. Já no meio do processo já tinham sido ouvidas várias testemunhas de acusação, se não me engano só faltava uma testemunha de acusação para ser ouvida. Aí houve o aditamento da ação penal para mudar, para convolar a acusação de extorsão seguida de morte para homicídio, duplamente e triplamente qualificado e colocar no polo passivo da ação penal a pessoa acusada como mandante. E justamente esse aditamento teve por base um PIC, um procedimento investigativo criminal do GAERCO, na época a terminologia era essa, GAERCO, que era o Grupo de Atuação contra o Crime Organizado do ABC, de Santo André. Agora é GAECO mesmo, né? Adotaram a sigla atual GAECO, e foi um PIC do GAECO que embasou esse aditamento à denúncia e, digamos assim, está viabilizando todo o trâmite processual. Já houve pronúncia, houve condenação de, se não me engano, 5 ou 6 acusados. 6 acusados, na verdade, já foram condenados. Se não me engano, 3 ou 4 deles com condenações transitadas em julgado. E essas investigações e as próprias condenações tiveram inicialmente por base esse PIC. Evidentemente que o PIC ele está disponível, se encontra disponível na primeira vara de Itapecerica, foi juntado aos autos. São vários anexos, estão disponíveis, os autos são públicos. Qualquer pessoa pode ir lá, eu quero ver o PIC que deu base ao processo, está à disposição de qualquer pessoa que queira analisar, né, publicamente, com a maior transparência. E o processo, digamos, se desenvolveu e já temos condenações definitivas, né, de alguns dos acusados. Só falta um acusado ser julgado, que seria
a pessoa apontada como mandante, mas atualmente o processo se encontra suspenso por força de uma liminar do Supremo Tribunal Federal. O júri era para ter ocorrido agora no mês de março, mas acabou não ocorrendo e estamos aguardando o deslinde desse habeas corpus no Supremo para poder, então, né, se o caso, designar a sessão plenária. Muito bem. Doutor Antônio, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor teve dificuldade em levar avante o júri dessas pessoas que já foram condenadas? Dificuldade, eu digo, dificuldade no júri, no desenrolar do julgamento pelo tribunal do júri. É gozado que o que mais obstou a marcha processual foi justamente a comunicação de atos processuais. Parece uma besteira, né? Do ponto de vista processual. Mas, por exemplo, às vezes o acusado mudava de advogado. Aí o acusado estava lá em Presidente Venceslau. Um exemplo. Aí expede a carta precatória para Venceslau para intimar o acusado para constituir um novo advogado. Aí tem que aguardar 10 dias. Aí, se ele não constitui, a gente oficia para a OAB para indicar um advogado dativo. Aí indica, o advogado entra no processo, depois ele contrata outro advogado. E quer dizer, teve um dos motivos, né, que levou a dificuldade de se levar adiante assim, a marcha processual foi justamente a comunicação de atos processuais, gozado. E essa também, mudança, né, de advogados, né? A mudança de advogados, o próprio aditamento à denúncia, lógico, isso gera uma maior complexidade, quantidade de testemunhas, foram mais de 40 testemunhas ouvidas, e a maioria todas por carta precatória. Porque o telespectador, às vezes, ele não entende essa parte quando há um novo advogado no processo penal. Então, o juiz é obrigado, não é, por imperativo legal, ele é obrigado a ceder no tocante, por exemplo, ao prazo, a esticar um pouco mais o prazo. Ou seja, o advogado, geralmente, quando acontece isto, ele pede vista dos autos para tomar conhecimento, não é verdade? E às vezes, e um processo que atualmente está com mais de 17 volumes? Não, bem mais. Se somar os anexos, apensos, tudo, dá uns 90 volumes, mais ou menos. Nossa, olha, eu fui são, modesto aqui. São 90 volumes com 200 laudas cada um, a gente vai fazendo as contas, dá umas 18 mil laudas, mais ou menos, né? Então, quer dizer, até para manusear o processo já é um pouco difícil. É dificultoso. Então, o telespectador precisa tomar conhecimento dessas informações, doutor Antônio, porque aí dizem, mas, poxa, você defende a magistratura. Não é que eu defendo a magistratura, sim, porque as informações de uma outra parte, elas são equivocadas. Por que tanta morosidade? Esta é uma causa de morosidade. Até só uma curiosidade, evidentemente que eu tive que estudar o processo constantemente, sempre tinha questões preliminares, questões de prisão preventiva, então quando chegou na fase da pronúncia, eu já tinha estudado os autos, já conhecia, claro, assim, razoavelmente bem o processo, e a sentença de pronúncia foi proferida acho que em 3 ou 4 dias. Né? Então, quer dizer, a gente vê, uma intimação às vezes paralisa o processo durante semanas. E a sentença, que devia ser o ato mais complexo, nesse caso específico, saiu dentro do prazo legal. A decisão, né? A decisão. É a decisão. Então, por isso que eu estou alertando o telespectador pelo fato de que não se deve culpar o judiciário no tocante à morosidade. Não há questão de morosidade. A questão é de atender as solicitações dos advogados. Se um advogado é substituído por outro num processo penal, é óbvio, ele informa o juiz e requer, lá embaixo, lá no rodapé, quase finalizando a postulação, ele requer vista dos autos para conhecimento dos atos processuais. É isto. Esta é a questão. Não parece correto isso, doutor Antônio? É correto. Infelizmente foi uma das coisas que mais causou retardo no andamento, mas o processo já está praticamente concluído. Tem essa questão
a ser abordada pelo Supremo. O Supremo está analisando diversas questões processuais ligadas ao caso Celso Daniel. Uma delas é justamente o poder investigativo do Ministério Público. Um dos HCs que foram impetrados contra a ação penal diz respeito justamente ao poder investigativo do Ministério Público. E essa, digamos, a polêmica, né, ela existe, né, no Congresso através dessa PEC, mas também está nos tribunais, né, principalmente no Supremo. Mas o Supremo já se posicionou em algumas decisões favoravelmente ao poder investigativo do Ministério Público. E isso se torna um pouco mais difícil, né? Porque a jurisdição precisa andar para frente, não é? O processo dizem que é uma viagem, mas eu entendo que são atos que devem ser andados para frente, não é? Assim. Mas não pode, por quê? Porque há um empecilho, não é? Um empecilho jurídico, não é? Que obstaculiza o procedimento normal do andamento processual. No caso, assim que houve a liminar do Supremo, né, do ministro Marco Aurélio, ela foi cumprida imediatamente, claro. Os autos estão paralisados, nós aguardamos, assim, digamos, serenamente, claro, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas a Procuradoria-Geral o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Subprocurador-Geral da República já apresentou seu parecer nesse habeas corpus, até acho que faz alguns dias que houve a apresentação desse parecer, né, opinando pela denegação da ordem. Evidentemente que a gente tem que aguardar a posição do Supremo para verificar, claro, se vai haver trancamento da ação, se a ação volta a tramitar, ou se isso em relação à pessoa que está sendo acusada como mandante. Uhum. E o senhor tem uma previsão de quando vai ocorrer isso? Olha, eu acho que é impossível a gente prever, porque, por exemplo, o primeiro HC impetrado, ou um dos primeiros impetrados que diz respeito justamente ao poder investigativo do Ministério Público, ele está em trâmite no Supremo há, se não me engano, 7 ou 8 anos. Então, às vezes o ministro pede vista, o ministro se aposenta, e a questão também é delicada. Claro. Né? E, enfim, a gente está aguardando, inclusive essa PEC, eventualmente pode até ter influência direta no caso Celso Daniel. Né? Então, a gente não sabe quais são os efeitos, né, as consequências de se admitir uma PEC dessa. Vai ter efeito retroativo? Não vai? O que vai acontecer? É verdade. Bem, nós já conversamos bastante a respeito do caso Celso Daniel, e todos estamos na expectativa. E, felizmente, o senhor, um magistrado... Eu sou um mero magistrado de primeira instância, aguardo aqui serena e humildemente a decisão do Supremo e a gente vai cumpri-la da melhor forma possível, ipsis literis, né, aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vou mais além, eu digo, graças a Deus, que está sobre a sua tutela, não é, este affair, não é, o Celso Daniel. Por quê? Porque, Vossa Excelência, não estou aqui para jogar confete, não, mas eu sou obrigado a dizer ao telespectador, porque nós conhecemos os magistrados, nós sabemos quem é quem no Poder Judiciário. Então, eu digo, graças a Deus, que está sob a tutela desse maravilhoso juiz, que é o doutor Antônio Galvão. Obrigado. Mas é verdade. Só para deixar claro, minha preocupação nesse processo, como em todos os outros processos que tramitam na vara do júri, é garantir a isonomia entre as partes, que o Ministério Público possa fazer o seu trabalho, que a defesa possa fazer o seu trabalho, que o processo siga de forma segura e célere e que seja colocado em pauta no plenário, que no meu entendimento o processo se encontra em termos, na minha humilde opinião, tanto é que essas questões que são objeto de recursos e habeas corpus já foram por mim analisadas, né? Eu entendo que o Ministério Público tem o poder de investigação, concomitantemente com
as autoridades policiais, que foi legítima. Não, haja visto o procedimento investigativo criminal. Isso até falo com tranquilidade, porque foi um procedimento básico para o aditamento à denúncia. Claro, claro. E isso eu estou falando aqui, não estou pré-julgando, na verdade já julguei, estou fazendo referência a algo que já está julgado, nos autos. Claro. Né? É por isso que nós estamos debatendo. A minha preocupação não é se vai haver condenação, se vai haver absolvição. Claro. A minha preocupação é garantir um júri seguro, garantindo a isonomia entre as partes. Tanto é que um dos acusados originais foi por mim impronunciado. Houve um réu que foi impronunciado, até mesmo o Ministério Público não recorreu com relação a essa impronúncia. Porque foi uma decisão acertada. Espero que tenha sido. Não, o Ministério Público não recorreu. Eu já posso garantir aqui, perante as câmeras, que foi uma decisão acertada. É isso. E, mormente, e ninguém se opôs à sua convicção. Mas, assim, garantir essa isonomia, essa celeridade é a minha preocupação principal. Muito bem, doutor Antônio, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre... já estou nos 10, 15 minutos do programa, mas nós estamos nos encaminhando para a finalização dele, mas eu queria perguntar ao senhor sobre a minoridade penal. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que do jeito que está não pode ficar. Ou seja, atualmente quais os mecanismos que nós temos para, digamos assim, entre aspas, punir ou ressocializar um adolescente infrator? A medida mais rigorosa é a da internação. A questão é que há um limite para essa internação, que é 3 anos. Né? E a gente sabe que há casos de menores que são, digamos assim, irrecuperáveis. Né? Tem um caso bastante conhecido, por exemplo, né, que é o caso envolvendo a morte de Eliana Friedenbach e de Felipe Café. Uhum. E um menor foi acusado e foi aplicada a medida socioeducativa, esse menor conhecido como Champinha. É um caso notório, né? Sim, claro. Isso já causou muita comoção, né? Já faz mais ou menos uns 10 ou 11 anos. E quando o Champinha completou os 21 anos, na época, o juiz responsável pela infância, de certa forma, digamos assim, obstou a saída, a desinternação dele, mas foi necessário um verdadeiro malabarismo jurídico e administrativo para poder mantê-lo, digamos, custodiado. O Ministério Público teve que ajuizar uma ação de interdição para declarar incapaz esse menor. O Estado teve que disponibilizar uma área que não poderia ser na FEBEM, na Fundação Casa, né? Quer dizer, ele se encontra custodiado num local, se não me engano, que é bastante oneroso para o Estado, e para que essa internação ocorresse foi necessário um verdadeiro esforço da máquina judiciária, da máquina do Ministério Público para conseguir essa internação. Eu entendo que a gente poderia discutir a menoridade penal para reduzir a idade, mas também a gente, por outro lado, tem que analisar que se as nossas prisões já estão superlotadas, né, qual vai ser a consequência disso, né? Quer dizer, me parece que uma solução mais adequada seria extinguir esse limite de 3 anos. A gente sabe que tem menores que são irrecuperáveis. Claro. Eu acho que, do ponto de vista político, seria mais fácil aprovar uma medida nesses termos, de se extinguir esse limite de 3 anos. Quer dizer, enquanto aquela pessoa não tiver condições de ser reinserida na sociedade... Claro. Ou, por exemplo, às vezes até por uma psicopatia, alguma coisa, que se estenda essa medida socioeducativa sem a necessidade de se ajuizar uma nova ação de interdição, né, e ainda mantendo o aspecto de medida socioeducativa e não tratar a pessoa como simplesmente um incapaz, um inimputável, né, e basicamente tendo que arcar com um hotel
para que... Né, às custas da sociedade. Da sociedade. Tinha até um nome curioso antigamente, né? O antigo Código Civil chamava de louco furioso. Era loucura furiosa, loucura né? furiosa. O Código 16 usava essa expressão, né? Que o Ministério Público podia ajuizar a ação de interdição nos casos de loucura furiosa. Exatamente. Né? E me parece que foi o caso. Inclusive a juíza que julgou não só a questão do menor, mas também uma grande amiga minha, a doutora Alena Coutrin, até conversei com ela ontem para poder refrescar um pouco a memória e também queria ressaltar a atuação dela nesse tribunal do júri, né? Acompanhei pela televisão o júri do réu conhecido como Pernambuco, né? Foi um caso de um aspecto emocional muito, muito poderoso, né? Nós, os juízes do júri, carregamos esse passivo emocional, né? E ela soube cuidar desse caso, né? Eu lembro que o júri terminou, se não me engano, lá pelas 4 horas da manhã, né? Então, só registrar aqui meus parabéns para a doutora Alena por ter conduzido tão bem esse júri. E Direito e Justiça em Foco também parabeniza a doutora Alena por esse fato e por outros também que ela já julgou e que atua. Bem, meu caro doutor Antônio Galvão, eu já estou finalizando o programa, lamentável. Passou assim de uma forma até que nós nem percebemos, não é? Eu me sinto muito à vontade aqui, eu fico tagarelando e até nem vejo que o tempo está acabando. Não é. O senhor fique ciente de uma coisa. Esse programa, inclusive com o apoio do Poder Judiciário, foi feito exatamente para isso, para mostrar ao telespectador juízes da sua qualidade, juízes que... e o judiciário por dentro, porque esta é a nossa missão, mostrar esse trabalho que um juiz tem na sua jurisdição e que, às vezes, passa desapercebido pela sociedade. Mas temos que dar importância, sim, e temos que fazer com que a sociedade entenda que a magistratura de São Paulo, o Poder Judiciário de São Paulo, é sério, competente. Aqui está a prova. Então, eu queria oferecer a câmera para a sua apresentação final. Eu queria somente agradecer, desembargador, é um prazer estar aqui, o senhor é uma pessoa muito simpática. Obrigado. Nós nos conhecemos lá em Itapecerica da Serra também. Exato. E já naquela oportunidade já tive uma grande simpatia pelo senhor. Nem imaginei que nós nos encontraríamos num programa, mas sempre um prazer estar aqui. Não, mas depois que eu conheci o senhor pessoalmente, eu disse, não posso perder essa oportunidade de trazê-lo ao programa Direito e Justiça em Foco para mostrá-lo da forma como ele é, ou seja, um magistrado excepcional. Eu agradeço muito a sua presença, Direito e Justiça em Foco também, e espero que em outra oportunidade, nós nos encontremos aqui e conversarmos também sobre outros assuntos. Okay. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas.